Nós vamos continuar os trabalhos no ponto em que nos encontrávamos na última sessão. Eu na altura tinha dado a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa e eu pedia que me assinalassem, ora, só um segundo por favor. Eu tenho aqui dois registros, mas posso estar enganado. Armindo Gomes e Beatriz Sousa. É assim? Se não, vamos fazer assim. Vamos utilizar o bate-papo para inscrições neste momento. Quem queira usar a palavra, nós estamos na discussão e votação da proposta da Câmara Municipal das grandes opções de plano e orçamento do município para 2022. Quem pretende usar a palavra, por favor, assinale a intenção do bate-papo. O Sr. Deputado João Castro tem a palavra. Chega. Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa noite a todos. Um feliz 2022 e esperemos que este ano que agora começa, seja bem melhor que o anterior. Pois bem, o grupo parlamentar do Chega, que é um grupo que está em plena aprendizagem nestas lides, gostaria de interpelar o Sr. Presidente da Câmara no sentido de obter alguns esclarecimentos. Relativamente, não sei se me estou a adiantar à agenda, mas fica já o registro. Relativamente às obras em curso no centro da cidade e tal como afirmámos anteriormente, estamos numa grande expectativa para aferir o seu resultado, esperando que não se tornem numa espécie de obras de santa engrácia. Mas partir do princípio que elas um dia vão terminar e contribuir para a melhoria do centro urbano, quer em termos estéticos, quer em termos funcionais. Gostaríamos de saber, desde já, se está prevista alguma intervenção nos edifícios degradados no centro da cidade. Bem sabemos que estão todos, ou quase todos, no domínio privado, o que torna a ação do poder público inexistente ou ineficaz. Contudo, há um princípio fundamental nas sociedades democratas que dizem que o interesse público deve sobrepor-se ao particular quando este causa notórios prejuízos aos cidadãos, à sociedade e, neste caso, à nossa cidade. Por exemplo, Sr. Presidente de Câmara, se me permite, o Hotel Garantia, esse mamarracho decrépito, faz parte da paisagem urbana quase há 40 anos, altura em que julgo, por informações obtidas, que foram pedidas à Câmara Municipal de então as primeiras licenças para renovações ou reestruturações. Tal como sabemos, nunca aconteceu. E a vida do Hotel Garantia tem um historial nada recomendável perante a indiferença dos sucessivos responsáveis camarários. O edifício conhecido, o tamanho do edifício conhecido como Zé Martinho Carneiro é outro dos exemplos e também sabemos, porque também investigamos, que é um caso complexo, dada a quantidade de herdeiros, alguns não se sabe o seu paradeiro, e está ali um verdadeiro imbróglio jurídico. De qualquer das maneiras, é um edifício que está ali, não abona nada. Sr. Deputado, eu peço imensa desculpa com toda a condescendência, mas isso não tem nada a ver com as grandes opções de plano. Isso era uma intervenção que o Sr. Deputado deveria ter feito no período de questões ao Sr. Presidente de Câmara, porque isto começou exatamente com as informações do Presidente de Câmara sobre a atividade da mesma. Nesse caso poderia fazer uma intervenção sobre mais genérica. Isso tem a ver com o urbanismo. Não cabe mas não cabe, salvo de respeito, não cabe nas grandes opções do plano e orçamento do município. O Sr. Deputado, com devido respeito, está a falar de obras específicas que não têm que ver com as grandes opções do plano. E se fosse assim, caberia neste ponto tudo o que quisesse e mais alguma coisa. Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas uma das grandes opções de planos é a remodelação urbana, o lavado de cara da cidade de Famalicão. Portanto, parece-me a mim que este tipo de tentativa de esclarecimento junto do Sr. Presidente da Câmara fazia todo sentido. Mas eu pedia só que o Sr. Deputado, enfim, tentasse ser mais abrangente na sua intervenção e não... Mas eu vou terminar. Como eu disse anteriormente, o grupo parlamentar do Chega está num processo de aprendizagem. Nós temos ouvido inúmeras sugestões, ideias e protestos até de pessoas anónimas. E parece-nos que nos compete,
transmitir de alguma forma esses sentimentos das pessoas aqui no local da democracia, que é a Assembleia Municipal. Portanto, nesse sentido, queria dizer, só já para terminar, o edifício José Martim Carneiro, que é um dos tais que está um embrólio jurídico, e um terceiro exemplo, para referir, por exemplo, o edifício onde estava o restaurante Sete Velhos. Portanto, há um investimento avultado no centro de Famalicão, numa tentativa de remodelar e reestruturar e melhorar a condição de vida e porventura, a vocação do centro de Famalicão, e temos uma série de edifícios decrépitos, abandonados, em ameaça de ruir. E eu pergunto ao Sr. Presidente se há, eventualmente, negociações, se há formas de intimar os proprietários a fazer obras, porque, de facto, isto é um contrassenso tremendo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, também pela forma como adaptou a intervenção ao âmbito do ponto de ordem de trabalhos. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Azevedo. Tem a palavra. Muito boa noite, Sr. Presidente da Assembleia. Sim, sou eu. Muito boa noite a todos e a todas. Relativamente à educação em Famalicão, e como se pode verificar nas inúmeras garantias de resposta dos diferentes domínios nesta área, o município garante que irá continuar a criar em Famalicão as condições para que esta continue a ser uma cidade educadora, uma cidade de juventude, uma cidade para a família. Para tal, e como consta no seu orçamento, com um aumento de 1,4 milhões de euros, continuaremos a melhorar ainda mais as condições dos alunos no nosso concelho, através de inúmeras medidas de cooperação institucional, com acordos e parcerias que têm dado excelentes resultados, como é o caso, por exemplo, com a Universidade do Minho, a CESP, o IPCA, etc. Com os seus projetos educativos, que já são elogiados por colegas de professores de norte a sul, Famalicão tem conseguido valorizar a sua terra aos olhos dos estudantes e tornando cada vez mais atrativa. Temos, por exemplo, ao nível da alimentação Nutriduca, no bem-estar, o crescer a brincar e a educação parental para os encarregados de educação. Relativamente ao ambiente, o programa Ecoescolas irá continuar. Na inovação e empreendedorismo, o programa Ter Ideias para Mudar o Mundo e My Machine também é para dar continuidade. Claro que não podemos esquecer as artes e o património cultural, com as viagens pelo património. Ao nível do conhecimento, temos ainda o IPAT e AMAT na matemática, com mais de 1000 alunos a trabalhar este programa, falar, ler e escrever, ensinar e aprender português e tantos. Estes são apenas alguns exemplos. Também as suas escolas são reconhecidas por outros concelhos pelas excelentes condições em que se encontram. Recordo que Famalicão foi um dos 13 concelhos que aderiu logo de início ao programa Aproximar e neste momento a Câmara tem feito um grande trabalho para que sejam realizadas obras, por exemplo, ainda nas escolas de Joane. Claro que estas não são, muitas delas, funções do município, mas que por ausência de iniciativas governamentais, muitas vezes têm de ser assumidas obras e reparos em muitas escolas. No que diz respeito ao pessoal não docente do ensino básico e secundário, quero lembrar que Famalicão, em 2014-2015, tinha cerca de 12.837 alunos para 354 funcionários. E em 2019-20, a razão era de 13.694 alunos, portanto um acréscimo de menos de 1000 alunos, mas para um aumento de 461 funcionários, mais de 100. Estes funcionários têm tido formação contínua que irá continuar. Na área social, o edil não esquece o apoio às famílias, continuando com a oferta de manuais escolares, refeições e lanches escolares. E mesmo pagando transportes escolares, sem falar nas bolsas de estudo do ensino superior, que tiveram um aumento bastante generoso. Durante a pandemia, que ainda nos aflige, Famalicão foi dos concelhos que mais gastou em apoios às escolas e aos seus alunos e famílias. No ensino à distância foi a Câmara que disponibilizou computadores para os alunos mais necessitados e, claro, a respectiva internet para poderem aceder às aulas online. O serviço de refeições foi totalmente garantido pela Câmara. Estas ações seriam competências do Ministério, mas como todos pudemos comprovar, só muito mais tarde foram executadas, ainda que com grandes falhas, como podemos verificar com a falta de computadores que ainda se verifica.
As consequências deste momento pandémico se começam a surgir e a Câmara, mais uma vez, é pioneira a tratar e a cuidar. Temos como, por exemplo, o GADI, que é o Gabinete de Avaliação, Diagnóstico e Intervenção, que tem a sua existência já anterior à pandemia, mas que teve que assumir ainda mais a sua ação devido aos inúmeros problemas de foro mental que estão a surgir. Não podia deixar também de referir o Centro Qualifica, que continua a enriquecer os famalicenses com novas competências. Termino com palavras do nosso presidente Mário Passos. O futuro de Famalicão está indissociavelmente ligado ao que será realizado na qualidade da educação ao longo de toda a vida. Conforme definido na Carta Educativa do Conselho, o Educa 2030, assumimos a educação como uma prioridade estratégica para o crescimento individual, coletivo e coletivo, para mais qualificação e para mais e melhor emprego. Tenho dito, muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. Muito obrigado, senhora deputada. Neste momento não restamos mais nenhuma intervenção. Se fosse sinal que poderíamos votar, era ótimo. Abreviava muito esta nossa discussão. Bom, sendo assim, vamos votar, uma vez que não há mais inscrições. Vamos votar este ponto de ordem de trabalhos, aceptação do plano da proposta da Câmara Municipal. Bem parecia que só faltava aqui qualquer coisa para o reflexo pavloviano da inscrição, e por isso eu dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira e logo depois dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Carvalho. Tenho a palavra para esta ordem. Muito obrigado, Sr. Presidente. O meu pedido de palavra era por uma interpelação à mesa. Faz favor, Sr. Deputado. É uma interpelação à mesa, mas que agora naturalmente já não fará sentido. Na verdade, o Partido Socialista disse que tinha inúmeros deputados para intervir e que careceria do respectivo tempo. Eu estava a estranhar que no início desta sessão tenha sido exatamente o Partido Socialista que não tenha inscrito nenhum dos deputados. Está no seu direito, mas nós merecíamos uma explicação. Mas como eu vejo que já tem outros deputados inscritos, o PS também irá apresentar outros, ou melhor dizendo, irá também ter outro tipo de intervenções, mas era apenas dar nota disto, que estranhava o facto do Partido Socialista ter-se, desistido deste debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Fica muito bem, para Jorge Paulo. isto. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Rui Carvalho, deputado do Partido Socialista. Tem a palavra. Ora, então, muito boa noite à mesa desta Assembleia, nomeadamente ao Sr. Presidente Dr. Nuno Melo, também a todos os deputados, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Presidentes de Junta, público. Desde já, votos de um bom ano para todos, antes de começar esta minha intervenção. E depois, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, apenas foi aqui uma questão de rapidez para podermos ativar, mas claro está que nós não poderíamos falhar com a palavra, como não falhámos, e estamos aqui presentes para colocar as questões para todos aqueles que nos queiram ouvir. E então eu iria falar precisamente deste plano plurianual, nomeadamente na previsão orçamental que o mesmo apresenta e que o mesmo tem para a aquisição de equipamentos. Temos uma previsão de 5.560.787 euros, sendo que para 2022 está previsto gastar 2.545.850 euros. Ora, a questão aqui é, este valor, para que tipo de equipamentos é que o mesmo se refere? Uma vez que não vem identificado neste plano plurianual qualquer tipo de referência ao equipamento que vai ser adquirido com estes 2.545.850 euros. Depois, temos também na rubrica Desporto, Recreio e Lazer, 3.190.430 euros, sendo que desse valor temos uma fatia de 1.950.000 euros para a famigerada pista de atletismo que já há 5 anos se fala na mesma. Aqui a questão também, e a pergunta que eu coloco ao Sr. Presidente, é, uma vez que a mesma já foi prometida há 5 anos, agora volta novamente a estar neste orçamento, eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente se ele pode garantir aos famalicenses que vai conseguir cumprir com este projeto enquanto Presidente, uma vez que não conseguiu enquanto foi vereador, na qualidade de vereador desta Câmara Municipal. São estas as questões que eu gostaria de ver esclarecidas por parte da Câmara Municipal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Carvalho. Neste momento
não assinalamos mais pedidos de intervenção e eu pergunto ao Sr. Presidente de Câmara se por acaso está interessado em intervir neste momento. Boa noite a todas e todos, cumprimentando o Sr. Presidente da Mesa, Obrigado, a restante mesa, deputados municipais, senhoras e senhores Presidentes de Junta. Só uma nota breve, não sei se há mais alguma questão, eu presumo que não, mas relativamente, eu apanhei a parte final do deputado João Castro, no que respeita ao edifício Sete Velhos, só para dizer que este edifício é privado, que a Câmara Municipal desenvolveu há uns anos atrás uma obra, uma empreitada, para que estivesse assegurada a segurança do edifício. Como sabe, foi vítima de o objeto de um incêndio e, portanto, a Câmara Municipal teve que intervir, já que o privado não o fez. De todo modo, obviamente que a Câmara Municipal exige ser ressarcida do valor que investiu e, tendo em conta que o privado ainda não o fez, a Câmara Municipal, no seu devido tempo, procedeu, digamos, a uma ação em tribunal para que seja ressarcida da respectiva verba. Claro está que edifícios como este, que não há qualquer tipo de sinal por parte do privado de que vai desenvolver as obras necessárias para que ele seja, digamos, disponibilizado para a cidade, para o arrendamento, para a venda, para o que seja, para o comércio, para o que seja, a Câmara Municipal tem um instrumento de agravamento de IMI, como já o tem feito noutros casos, porventura poderá também desenvolver este instrumento que tem, por forma a que pressione o privado a desenvolver também todas as diligências, por forma a que este edifício, bem situado na cidade, passe a estar disponível, como disse há pouco. Obviamente que eu podia extrapolar o que digo para este edifício, poderei, porventura, aplicar a mesma medida para outros edifícios. No que respeita ao Sr. Rui Carvalho, deputado do Partido Socialista, relativamente à rúbrica de aquisição de equipamentos, penso eu que se estava a referir cerca de 5 milhões de euros, obviamente que isto já é uma rúbrica comum e que tem a ver com aquisições de software, licenças de software, equipamentos de software, caminhões para limpeza, caminhões cisternas, toda esta gama de equipamentos muito diversificada está incluída nesta rúbrica, por isso o valor. Quanto à pista, e mais uma vez, pela 15ª vez ou 20ª vez, já não sei quantas vezes, parece que querem que eu diga uma coisa diferente daquilo que eu sempre disse, e as pessoas sabem, os formalicenses sabem que eu sou refém da minha palavra, e eu já disse muitas vezes que a pista é para concretizar. Mais uma vez, me repito, pela não sei quantas enigésimas vezes, que a pista é para concretizar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente de Câmara. Dr. Mário Passos. Temos agora, abdicou o Sr. Deputado João Castro. Temos, João Castro deu a palavra, o Sr. Deputado Miguel Campos tem a palavra. Não, Sr. Presidente, acho que é Firmino Costa, por favor. Tem toda a razão, Sr. Deputado Firmino Costa e depois o Sr. Deputado Jorge Costa. Assim é que é. Sr. Presidente, eu por hora abdico. Muito bem, Sr. Presidente. Como já há outros deputados inscritos, eu por hora abdico. Muito obrigado. Ora, muito obrigado. Posso? Deve. Ok, muito bem. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia e os restantes membros da mesa, o Sr. Presidente de Câmara e os seus vereadores, cumprimentar os seus deputados e todos aqueles que nos acompanham através dos meios Grupo parlamentar, por favor. PSD. Partido Social Democrata. Ora, sendo assim, também aproveitar para desejar um bom ano a todos, um ano de realizações acima de tudo, e então começava neste sentido a minha intervenção. As grandes opções do plano e o respectivo orçamento demonstram um caminho responsável e que responde à escolha dos famalicenses. Este orçamento representa claramente o manifesto que foi sufragado pelos mesmos. As grandes opções do plano 2022 mantêm claramente na agenda as questões ambientais. Dentro das 5 principais agendas prioritárias, podemos destacar a agenda Famalicão Ecológico.
O ambiente e a sustentabilidade serão apostas fortes desta Câmara, na linha do passado recente, onde tem sido apontado como bem-sucedido no nosso Conselho. Defender uma relação sustentável entre a humanidade e o planeta é fundamental. Neste sentido, para que tal seja possível, é necessário salvaguardar os ecossistemas e os recursos naturais, de forma a assegurar a qualidade de vida no presente e no futuro. Ao analisarmos as grandes opções do plano que hoje votamos, destaco nas questões ambientais os seguintes pontos. Nas infraestruturas ambientais, a aposta na modernização das infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais. O município pretende também dar continuidade a um conjunto de medidas que possam permitir a redução de forma progressiva de perdas reais de água. Na promoção da sustentabilidade ambiental, o nosso município quer reforçar o compromisso com a promoção do desenvolvimento sustentável e a de atingir a neutralidade carbónica. Para tal, irá, por exemplo, implementar a Agenda Local 21 e promover o planeamento e gestão estratégico do âmbito municipal de adaptação às alterações climáticas. Irá desenvolver a nível local um projeto que pretende prevenir a reciclagem dos resíduos, contribuindo para o fomento da economia circular através da adoção de uma abordagem participativa e integrada, de onde possam resultar impactos económicos, ambientais e sociais positivos. Promover o projeto dos nossos rios, agrupando a requalificação e a reabilitação dos mesmos, contribuindo para a biodiversidade dos ecossistemas, assim como sensibilizar toda a comunidade para a prevenção dos mesmos. Promover a arborização do território com espécies autóctones, criando condições para plantar cerca de 30 mil árvores até 2030, contribuindo mais uma vez para o enriquecimento da biodiversidade, a diminuição do carbono e a melhoria da qualidade do ar. Promover a gestão sustentável dos espaços verdes, com a plantação de espécies vegetais autóctones mais resilientes e menos consumidoras de água. Esta Câmara irá também dar continuidade ao projeto Life Phoenix. Pretende desenvolver e demonstrar soluções modulares, flexíveis e eficientes para a produção sustentável e segura de água, para a reutilização a partir de águas residuais. Na transição energética, esta Câmara tem como objetivo contribuir para um desenvolvimento ecologicamente sustentável do território. Desta forma, irá promover, por exemplo, a substituição progressiva da sua frota por veículos elétricos e procurará implementar a eletroprodução, visando o seu autoconsumo. Na eficiência energética, o município irá promover a modernização do seu sistema de iluminação pública e dos equipamentos esportivos, com vista a atingir uma gestão inteligente do consumo de energia. Este município tem, por exemplo, também como objetivo desenvolver os modos suaves de transporte. Para tal, promoverá a realização de medidas que possam contribuir para a mobilidade ciclável e pedonal, potenciando um território mais coeso, saudável e sustentável. É com medidas como estas que podemos garantir o presente e o futuro do nosso município. Um município preocupado com o bem-estar de todos, respeitando a sustentabilidade dos seus ecossistemas, reforçando a economia circular e descarbonizada, apostando em novos vetores energéticos. Estou certo que o município e os famalicenses estão comprometidos com este Famalicão ecológico. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Miranda. Muito boa noite a todos. Os cumprimentos interessados à mesa na pessoa do Sr. Eu pedia Presidente. que se me permite, principalmente os seus deputados mais novos nesta sessão legislativa, para que os serviços possam ir anotando, que dissessem o grupo municipal a que pertencem. Estou identificado no meu nome. Eu sei, mas não, estou a falar genericamente. Okay. Com certeza. Muito obrigado. Retomando, os cumprimentos ao Sr. Presidente, Nuno Melo, na sua pessoa, cumprimentar toda a mesa, cumprimento aos seus vereadores, Sr. Presidente de Câmara, os colegas deputadas e deputados, e aproveito o ensejo para desejar votos de um bom ano a todos os que aqui participam. A minha questão prende-se sobretudo com o documento que nos foi remetido, das grandes opções do plano e orçamento, sobretudo e em particular para a parte da juventude, dos jovens famalicenses. De facto, e após uma análise cuidada do documento, verificamos que o mesmo denota alguma ambição, com um conjunto de opções que não podemos deixar de reconhecer que tem o seu quê de relevante e de arrojado, mas há um reparo que nós não podemos deixar de fazer. E desde logo porque é um conjunto de opções que se demonstram excessivamente centralizadas no centro urbano.
há um conjunto de opções, de programas e de atividades que não conseguem abarcar todos os jovens deste município. E, de facto, neste setor da política da juventude, mais do que a crítica, deixa-se o apelo a este município que possa desenvolver uma atividade política para a juventude, que deixe de estar excessivamente ancorada na Casa da Juventude, que não lhe podemos retirar o seu mérito, mas não podemos fazer a âncora para qualquer atuação em prol da juventude e, sobretudo, que possamos fazer chegar a todos os jovens do nosso município a oportunidade de participarem nestes programas, que não podemos deixar de reconhecer a sua relevância e o seu mérito, quer estejam no centro urbano ou numa freguesia afastada do centro, que os jovens de Nino, de Fradelos, de Avidos ou, por exemplo, até de Sesures, possam ter a mesma possibilidade de participação nestas opções e nestes programas que qualquer jovem que resida no centro urbano. Bem sabemos que nesta fase, e sobretudo agora, que muitas destas atividades são desenvolvidas via online e que durante a pandemia não se sentirá tanto esta distância e este excessivo centralismo, mas a verdade é que após a pandemia muitos jovens deixarão de poder participar nestas atividades. É a crítica, mas mais do que isso é o apelo que fazemos a este município, de maneira que ninguém fique excluído destas atividades. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Campos. Boa noite, Miguel Campos, Partido Socialista. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e, na sua pessoa, a respectiva mesa. Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara e os senhores e senhoras vereadoras, os senhores e senhoras deputados e os demais presidentes e presidentes de junta. Senhor Presidente, a contabilidade produz informações, neste caso, sobre a despesa e receitas da Câmara Municipal. No documento que apresentam, especificamente na página 98, reiteram a política orçamental do município tem nos princípios do rigor, prudência, transparência e equidade intergeracional os seus pilares. Fazendo uma análise à distribuição da despesa por rúbrica que apresentam, vemos que a rúbrica Outras Despesas Correntes representam cerca de 1% das despesas, 1.840.465 euros. Questionamos, acham que cumprem o princípio da transparência quando afetam a uma rúbrica residual um valor tão significativo? Podem esclarecer de forma inequívoca que outras despesas correntes são estas? Continuando, analisamos o orçamento da despesa para 2022 e novamente constatamos que a contabilidade do município e deste orçamento não produz todas as informações com a devida transparência. Vemos inúmeras rúbricas designadas e outros trabalhos especializados, outros serviços de estudos, parceiros, projetos e consultoria que representam 15.538.720 euros, cerca de 12% do orçamento. Não nos parece que abona em favor da transparência e rigor apregoados. Recordo que a contabilidade elaborada de acordo com o sistema de normalização contabilística da administração pública exige que as contas transmitam a verdade verdadeira e apropriada. Podem, por favor, explicar a que se devem estas contratações de trabalhos, bem como de outros serviços e de estudos, parceiros, projetos e consultoria? De que modo é que estas contratações são benéficas para Famalicão e para os famalicenses? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Ricardo Costa. Ricardo Costa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. O Sr. Presidente da Assembleia, em si cumprimento toda a mesa. O Sr. Presidente de Câmara, em si cumprimento todos os vereadores, senhoras e senhores Presidentes Juntas, senhoras e senhores deputados. Estamos cá hoje pela segunda vez a analisar o documento apresentado pelo Executivo Municipal. Nesta minha intervenção, queria destacar não só aquilo que já foi dito cá hoje, que este orçamento foi aquele que foi sufragado pelos famalicenses nas últimas eleições autárquicas, mas também este documento traduz e reflete aquilo que tem sido a política da Câmara Municipal no que diz respeito à ação social, aquilo que diz respeito ao trabalho feito em função dos jovens, das crianças e dos mais idosos. Salientar que este Famalicão integrador apoia-se essencialmente na promoção aquilo que poderá ser um chavão de uma cooperação interinstitucional na área da solidariedade.
não é nenhum chavão, porque sem dúvida que Famalicão, e nós quando comparamos Famalicão, que tantas vezes tem sido aqui comparado com um ou outro concelho e com um ou outro município aqui deste nosso quadrilátero, vemos que Famalicão está no caminho certo, está no rumo certo, no que diz respeito também à ação social. E vemos que as grandes opções que a Câmara pretende para o ano de 2022 e, no fundo, a continuidade daquilo que tem sido estes últimos 20 anos de governação, assenta essencialmente no apoios a dados concretos às pessoas. Porque tantas e tantas vezes se vai falando em obras, e eu próprio, até por questões profissionais, posso ser tentado nisso, mas a prioridade deste Executivo nunca deixou de ser as pessoas. A prioridade são as pessoas. E situações como a disponibilização de peças de mobiliário, assim como algumas medidas de acesso à habitação, assim como a concessão de benefícios no âmbito de tarifas relativas às infraestruturas ambientais, pode parecer pouco, mas para alguns, aliás, para muitos, é muito, é muito. E daí eu querer neste momento, sublinhar o apoio e a ação do Executivo. No que diz respeito às pessoas idosas, e eles que tanto sofrem e que tanto têm sofrido cada vez mais nestes últimos 2 anos com esta pandemia que nos assolou, o orçamento e o plano de investimento desta Câmara Municipal procura a promoção de condições para a participação transversal de pessoas idosas nas diversas esferas da vida da comunidade, potenciando as diversas políticas municipais no que passa pela persuasão de medidas como as reisadas, o Carnaval Sénior, o Piquenique Sénior, o Dia dos Avós, o Passeio Sénior, o Espaço Sénior e a promoção do desporto sénior. Isto pode, mais uma vez, repito, pode parecer pouco, mas para muitos dos nossos séniores é muito. É a oportunidade que têm de conviver com outras pessoas, é a oportunidade que têm de se integrarem na sociedade e no fundo, nós, mais novos, temos a possibilidade de lhes dar um pouco daquilo que eles já nos deram. Portanto, bem-aja ao Executivo Municipal por ter definido estas e ter mantido na agenda as opções da ação social e as opções do bem-estar das pessoas, das crianças, dos jovens e dos idosos. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Costa. Tem a palavra, Sr. Deputado, perdão. Só um segundo, por favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Costa. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Azevedo, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para acrescentar, em resposta ao colega da JS que falou há bocadinho, sobre descentralizar algumas atividades que a Câmara tem feito para os jovens. Ora bem, isso acaba por estar a ser feito, porque todas as atividades que a Câmara faz, estes jovens têm conhecimento através das escolas. São participadas aos jovens através das escolas e eles podem participar na maioria delas. É claro que a Câmara gostaria de ter uma Casa da Juventude em todas as freguesias, mas isso já sabe que economicamente é impossível. Mas, no entanto, todos os jovens têm conhecimento das atividades que são feitas pela Câmara. Era só, muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu estava aqui precisamente a verificar no bate-papo e nós neste momento temos agora a pedido de intervenção do Sr. Deputado Jorge Costa. Tem a palavra. Sr. Deputado, Sr. Presidente. Também do Sr. Deputado Luís Miranda. Solicitei a palavra, o colega e camarada Jorge Costa não se irá importar, mas... Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Miranda primeiro, depois o Sr. Deputado Jorge Costa. Sim. Sra. Deputada Paula Azevedo, assisti às suas considerações. Acho que não percebeu bem o repto que eu lancei aqui à Câmara. Eu não questionei a falta de informação ou a falta de divulgação, porque se há coisa que até esta Câmara trabalha bem é o marketing e a publicidade. E nesse aspecto eu próprio reconheço que os jovens sabem, ou maioritariamente sabem, as atividades que se fazem. A questão que eu coloquei foi precisamente onde é que elas se decorrem. Se decorrem por todo o município
ou se decorrem maioritariamente centralizadas e ancoradas na Casa da Juventude ou no centro urbano. E é precisamente esse o reparo que nós fizemos, foi que este tipo de atividades possa ocorrer de forma descentralizada em espaços do município, ou então, por exemplo, em juntas de freguesia ou em escolas em diversas freguesias, de maneira que os jovens famalicenses não tenham que se deslocar ao centro urbano para poder participar nestas atividades. Foi esse o meu reparo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Costa. Boa noite, e eu começo também pela Sra. Deputada Paula Azevedo. Ó, Sra. Deputada, com todo o respeito, que é muitíssimo, há muitos jovens que não estudam neste Conselho, trabalham, que têm outro tipo de ocupações e, portanto, resumir a política de juventude à comunidade estudantil é aquilo precisamente que o Luís Miranda queria evitar, democratizando a possibilidade de participação, promovendo uma verdadeira igualdade de oportunidades entre estudantes e não estudantes. Não vamos fazer da política de juventude, e este foi o repto do PS e o repto do Luís Miranda, uma questão estudantil. Não vamos fazer porque estaremos a deixar, infelizmente, muita gente fora. Bom, também é momento de responder ao Sr. Deputado Manuel João Nascimento e lhe dizer o seguinte. Enfim, o PS lamenta que o Sr. Deputado não tenha percebido bem qual foi o sentido último da nossa intervenção. De facto, as taxas, o aumento das taxas, sem um aumento correspondente e de igual montante no valor da contraprestação, torna a taxa um meio de angariação de dinheiro para o município. Mas as taxas não são para isso, as taxas são uma contraprestação de um serviço ou de um bem fornecido pela Câmara Municipal. Portanto, só desvirtuando a essência do que é uma taxa e tornando um imposto encapotado, como esta Câmara está a fazer, é que se chega a este resultado. E portanto, tudo o resto é fé de ver. Não adianta nada. Não adianta nada. Bom, ainda em resposta aos seus deputados, é a segunda vez, eu sei que hoje se penitenciou e disse eu estou a aprender estas coisas todas, mas ao Sr. Deputado João Castro, por quem eu nutro uma simpatia ímpar, andamos a estar juntos, somos amigos, mas é a segunda vez que eu lhe digo, chega. Ora bem, então vem aqui, Vossa Excelência, falar a um partido fundante da Terceira República, que existia antes do 25 de Abril, que não tem autoridade para falar. Ó, Sr. Deputado, o PS, é claro que a autoridade do PS falar, seja o que for, não depende nem de Vossa Excelência, nem do seu partido. Mas isto não é opinião, Sr. Deputado, é história. Eu queria lembrar a Vossa Excelência que o PS é um partido constituinte. Eu queria lembrar a Vossa Excelência que o PS é o pai do Sistema Nacional de Saúde. Eu queria lembrar a Vossa Excelência que foi pela mão do PS que a União Europeia, Portugal integrou a União Europeia. Eu queria lembrar a Vossa Excelência que foi o PS que em 1977 acabou com o poder marital e promoveu a verdadeira igualdade entre homens e mulheres. Eu queria dizer tanta coisa, mas vou resumir isto tudo mais um bocadinho, Sr. Deputado, que vai ver que não dá o tempo como perdido. A não ser que enxergue de novo um saudosismo contra Abril. Porque no seu partido, há esses laivos. Entenda uma coisa, Sr. Deputado. Ainda Vossas Excelências eram uma má tendência do PSD e do CDS e já o PS há muitos anos que fazia o que é hoje este país. E vocês eram uma tendência má, uma divergência dentro do PSD e uma divergência dentro do CDS. Portanto, vir-nos tentar passar atestados de moral do que nós podemos ou não podemos falar, chega. Mas olha, eu não me quero só pelo plano nacional. Quero lembrar a Vossa Excelência que a escola onde você estudou comigo foi obra do PS, Sr. Deputado. Vossa Excelência é que é um esquecido. Se não fosse, lembrava-se que Agostinho Fernandes deixou a marca inultrapassável
neste município. Começou o saneamento, começou o abastecimento de água, começou as variantes, começou os alargamentos, a Avenida General Humberto Delgado, as escolas todas, as piscinas, a Casa das Artes. Assim, para dar moral ao PS, vai-se dar de olhos abertos em Famalicão, coisa que parece que tem andado distraído, senhor deputado. Portanto, pela terceira vez, ainda hoje, digo assim, chega, não aceito, nem o PS aceita nenhum tipo de lição de moral ou aval, seja para o que for, de Vossas Excelências. Não aceitamos. Bom, e agora às coisas que interessam, porque o Chega é um fé de ideia. E como disse, é apenas uma tendência, uma má tendência do CDS e do PSD. Bom, ao Sr. Presidente, eu queria lhe dirigir ainda a propósito da discussão algumas perguntas. A propósito do dossiê ambiental. Vossa Excelência e os deputados da coligação que o suportam enchem a boca com 33 mil árvores de plantações. Eu nunca vos ouvi falar dos abates de árvores, que me adianta a mim, que adianta aos famalicenses, que Vossas Excelências plantem 33 mil árvores novas em não sei quantos anos e abatam 40 ou 50 mil, que é aquilo que têm feito. Onde estão, se é que existem, os dados relativamente ao abate indiscriminado de árvores que se tem verificado um pouco por todo este Conselho? Era importante ouvir a Câmara sobre a eventual existência e qual a grandeza real e concreta destes números. Não basta apenas fazer parangonas de vamos plantar árvores e fazer de conta que toda a gente não vê as que vocês abatem. Com que interesses não sei, dizem que, às vezes até dizem que é por seguranças e tal, com que interesses não sei, mas há muita tonelada de madeira que vem abaixo e, portanto, nesse peso do deve haver ambiental, também deviam falar destas coisas. Ó Sr. Presidente, Vossa Excelência, em resposta a um camarada meu de bancada, disse que a pista de atletismo era para fazer. Mas a sua maioria, a sua coligação, anda a dizer isso há 5 anos, Sr. Presidente. E não é desconfiar de Vossa Excelência, eu já lhe disse que é um presidente novo numa política velha. E por isso, porque Vossa Excelência protagoniza uma política velha, eu tenho que lhe perguntar se Vossa Excelência quer responder em que ano vai estar pronta a pista de atletismo, atendendo àquilo que se tem passado. Como é que Vossa Excelência garante essa data, com que se compromete-se ou não com uma data? Não fuja da questão, Sr. Presidente. Se quiser fugir, fuja. Mas nós vamos sindicá-lo todas as vezes que for preciso sobre isto. Ainda para si, Sr. Presidente. Vossa Excelência fez referência à questão do equilíbrio orçamental. Até nos juntou aqui para esta Assembleia uma documentação de uma auditoria, de uns revisores oficiais de contas, mas passou como quem passa por cima de brasas sobre a questão das imparidades em potência. Eu fiz-lhe uma pergunta concreta. Quem é que anda a litigar em milhões com a Câmara? Quem é que está a pôr em causa 10% de todo este orçamento? Vossa Excelência não respondeu. E não me venha com histórias de que os processos são sigilosos ou secretos. Isto é uma Assembleia Municipal que tem por obrigação fiscalizar tudo aquilo que se passa no município. E se Vossa Excelência não nos disser, eu quero avisá-lo que um dia destes na Câmara ou nesta Assembleia vamos lhe dizer nós, Sr. Presidente. Vossa Excelência, faça as perguntas, mas nós vamos dar a resposta. Se não conseguir, se os advogados da Câmara não lhe dessem a resposta, vamos ser nós a dá-las, que os processos são públicos, Sr. Presidente. Não fuja, por favor, das questões. E gostava que assim respondesse. Gostava também, e agora dirigindo-me à mesa desta Assembleia e na frente de todos os deputados, fazer um ponto de ordem. Eu percebi que há um parecer que diz que na segunda reunião, os senhores deputados municipais não têm direito a senhas de presença.
Mas eu quero aqui fazer a pergunta à mesa, porque eu vou suscitar também esta questão na Comissão Permanente de Apoio à Mesa, então porque é que estamos a fazer agendamentos que vão muito para além da duração normal? Só a duração da discussão deste orçamento, com a grelha há 1 hora para cada uma dos grupos parlamentares, absorveria todo o tempo. O município de Famalicão está assim carecido do dinheiro destas 80 e tal pessoas que as obriga a perder tempo sem as remunerar como se impunha. E, portanto, eu não vou, e o PS não vai aceitar sem protestos, futuros agendamentos que ponham em causa a duração prevista e normal para uma Assembleia. É absolutamente injustificável e injustificável que as pessoas tenham que andar aqui a oferecer seja o que for para o normal funcionamento desta Assembleia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, enfim, interpelado, agradecendo-lhe, muito embora seja escusado o tom, porque, enfim, digamos que nós podemos questionar-nos reciprocamente sem animosidade, nós somos independentemente das diferenças, somos todas pessoas que nos entendemos. Eu gostava de dizer o seguinte, Sr. Deputado, se tem algum problema, quer quanto ao pagamento das senhas de presença, quer quanto à duração das sessões da Assembleia Municipal, mas relativamente à primeira parte, a começar, deverá queixar-se ao Governo, que é socialista, e deverá queixar-se à Associação Nacional de Municípios, porque quanto ao pagamento de senhas de presença, nós limitamos a seguir aquilo que são as determinações dessas entidades que nos notificam e relativamente às quais nós não queremos faltar sob pena de violarmos a lei. E, Sr. Deputado, eu não gostava muito, por muito que o Sr. Deputado esteja zeloso da sua senha de pagamento, eu não gostava muito de ordenar que pagassem uma senha que eu depois tivesse que devolver. Até porque o Sr. Deputado sabe que a mesa depois tem responsabilidades que são próprias. Eu limito-me a tentar cumprir a legalidade. O Sr. Deputado sabe que, dependendo inclusivamente do tempo distribuído para cada ponto de ordem de trabalhos, pontos como este, a par de outros, esgotarão facilmente, se os seus deputados quiserem, uma sessão da Assembleia Municipal. Portanto, as duas uma. Ou nós, e veja bem, Sr. Deputado, eu sendo já Presidente da Assembleia Municipal há 20 anos, já há 20 anos que vejo estas coisas e nunca essa questão foi colocada. Eu posso, se o Sr. Deputado quiser, voltando a tempos de antigamente, a ter sessões da Assembleia Municipal que acabem às 3 ou às 4 da manhã, não me importa nada. Para mim, tranquilo. Começamos às 9 e acabamos às 3 da manhã, 4 da manhã. Entendeu-se, a dado passo, o Sr. Deputado já cá não estava, porque suponho até que foi numa das legislaturas em que o Sr. Deputado já cá não estava, julgo, mas aí não quero mentir, entendeu-se para alguma comodidade dos seus deputados, porque trabalham, porque têm direito ao seu descanso, que quando se chegasse a uma determinada hora, que fosse tida como razoável, se adiaria a continuação da Assembleia Municipal para outro dia. Eu, pessoalmente, acho, Sr. Deputado Jorge Costa, digo-lhe com toda a franqueza, que uma continuação de uma Assembleia Municipal, a senha de presença devia ser paga. É o que eu acho. Eu concordo consigo. Quando fizemos uma sessão antes e agora estamos a continuar essa sessão, quando fizemos uma reunião antes e agora estamos a continuar numa nova sessão, eu acho que este trabalho devia ser pago. Mas o que acontece é que o Governo não deixa. E a Associação Nacional de Municípios também emitiu parecer. Aliás, eu quero dizer outra coisa, Sr. Deputado Jorge Costa. Eu não tenho... Enfim, eu não sou contabilista, eu sou um político que exerce as funções de Presidente da Assembleia Municipal. E é uma preocupação que eu tenho. Até por, digamos, desvio de função, porque sou advogado. É não violar a lei. Portanto, quando eu tenho alguma dúvida de alguma coisa, e perguntará isso a qualquer membro da mesa, e é uma discussão que, apesar de tudo, será interessante ter na Comissão Permanente para a mesa, o que eu faço é pedir pareceres. Peço logo pareceres aos serviços jurídicos da Câmara Municipal, peço pareceres à Associação Nacional de Municípios, peço pareceres às entidades competentes delegadas do Governo. E se me dizem, como dizem em documento escrito, a continuação das sessões não podem ser pagas, é o que é, dir-me-á, mas então tem que agendar de forma a que cada reunião da Assembleia Municipal dure 2 horas ou 3. Sr. Deputado, isso depende, se os seus deputados contribuíram todos, até podem durar 1 hora. O Sr. Deputado não tem que gastar 1 hora e tal que tem aqui para este ponto de ordem de trabalhos. Diz assim, olha, hoje vamos gastar 20 minutos, 30 minutos. É o que é. Eu limito-me a
agendar de acordo com aquilo que me é solicitado também pelo Executivo. O Sr. Deputado sabe que, inclusive, os grupos municipais têm o direito de requerer alguns pontos para agendamento na ordem de trabalho, se assim o desejarem. Nós somos árbitros, distribuímos o jogo e aplicamos a lei. E a lei diz isto. Se os seus deputados quiserem que se tire a hora de travão, não há problema nenhum, fazemos isto, vou colocar isso então à discussão na próxima Comissão Permanente de Apoio à Mesa, deixaremos de ter continuação das sessões da Assembleia Municipal, faremos até às 4 da manhã, 5 da manhã, se for votados os líderes municipais. O Sr. Deputado me diz, bom, mas então só pode pôr 2 ou 3 pontos para a gente. Pronto, então podemos até fazer 30 sessões da Assembleia Municipal, não tem problema nenhum. Em vez de fazer continuações, marca aí sessões da Assembleia Municipal. Pronto. Agora, em tempos de crise, em tempos de, enfim, tantas pessoas pagam tantos impostos, tantas pessoas passam tantas dificuldades, estarmos nós a marcar reuniões, recebemos senhas de presença, tudo bem, eu acho que é uma batota, percebe, Sr. Deputado? Diz-me assim, eu recebo de repente um despacho, recebo uma notificação da Câmara Municipal, que me dá, de acordo com aquilo que é deliberado em sessão de Câmara, note, em reunião da Câmara Municipal, dá-me 10 pontos para agendamento. Eu digo assim, bom, então, ora, eu vou marcar uma Assembleia Municipal, mas vamos fazer aqui uma batota. Em vez de meter estes pontos todos numa Assembleia Municipal, vamos marcar aqui 4 reuniões. 3 hoje, 3 amanhã, 3 depois, nós recebemos todas as senhas de presença. Agora, eu acho que isto é uma batota e nós vamos ser os primeiros a dar o exemplo. Mas, como eu disse, eu sou um árbitro, vou expressamente colocar este ponto para discussão na próxima reunião da Comissão Permanente de Apoio à Mesa. O que os seus deputados decidirem é aquilo que a mesa tenderá a cumprir, se com isso concordarmos, e disso daremos conhecimento à Assembleia Municipal numa próxima sessão. Eu não queria estar a prolongar esta discussão, eu limito-me a dar ao seu deputado a resposta na base do reto que me lançou, portanto não vamos estar aqui competição inicial, réplica, contestação e réplica, porque senão tem que ir à tréplica, Sr. Deputado, eu sei que está inscrito, mas não vamos transformar isto propriamente num tribunal, peço-lhe, Sr. Deputado, em todo caso está inscrito, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Costa. Sr. Presidente, também estou inscrito. Isso tudo. Fui visado diretamente. Sim, tem razão, o Sr. Deputado Jorge Costa, o Sr. Deputado João Castro. O Sr. Deputado João Castro tem a palavra e depois o Sr. Deputado... E ao deputado Ricardo Mesquita, Sr. Presidente. E o deputado Ricardo, sim. Eu era no caso do Sr. Deputado Jorge Costa estar a pretender interpelar, mas tem também razão o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, portanto vamos querer esta ordem de discussões, o Deputado João Castro, o Sr. Deputado Ricardo Mesquita... Obrigado, Presidente, é muito rápido. O Deputado Jorge Costa, tem a palavra. Se não, licença, nós estamos aqui a falar de um documento muito importante, são as grandes opções do plano para o município de Vila Nova de Famalicão, e parece-me que o Sr. Deputado Jorge Costa, com todo o respeito, está a disparar ao lado. E não vale a pena estar a perder... Eu peço desculpa, Sr. Presidente, faço uma interpelação à mesa, é que está a descontar tempo do PS. Sim, eu pedi aos serviços que corrigissem. Já foi corrigido. Muito obrigado. Parece-me que o Sr. Deputado Jorge Costa, com todo o respeito, que está a disparar ao lado e não vale a pena perder as estribeiras, nem manifestar os seus blocos, os seus bloqueios. De facto, o PS tem muitas marcas, e a grande marca do PS são as 3 bancarrotas a nível nacional, e toda a corrupção inerente. De resto, eu não tenho dúvidas que o Chega, um partido democrático legalmente constituído, está cá para acabar com o socialismo e com a sua política de miserabilismo e de fundamentalismo dos impostos. De resto, e eu, pessoalmente, que sou um representante do Chega a nível municipal, considero-me uma pessoa razoável, democrática, imparcial e justa. E com valores democratas cristãos que os vou aplicar em todos os momentos. Portanto, escusam de estar aqui com fundamentalismo, com acusações que não fazem sentido nenhum. O Sr. Deputado Jorge Costa, com todo respeito, tenho muita consideração por si, mas, se não se importa, vamos nos cingir aos verdadeiros problemas, que são os problemas do nosso município, da nossa cidade. Muito obrigado. Queria apenas para complementar naquilo que disse, também dirigindo-me ao Sr. Deputado Jorge Costa, reparará que só este ponto que estamos a discutir, com grelha A, tem um tempo de 6 horas. 6 horas. Ora, se as nossas sessões são das 9 às 12, a menos que o Sr. Deputado entenda que não se pode agendar este ponto das grandes opções para discutir na Assembleia Municipal, não sei o que é que posso fazer. Portanto, a única possibilidade, de facto, é mandar lá para as 3 da manhã o encerramento, se for caso disso. Tenho a palavra
Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Mesquita, suponho, mas deixem-me confirmar. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Mesquita. Boa noite. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Mesa e em si todos os membros da Mesa. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara e em si todos os membros do Executivo. Senhoras por favor, o grupo. Ricardo Mesquita, grupo do PSD. Senhoras e senhores deputados, o deputado Luís Miranda fez uma intervenção interessante. Abordou aqui algumas questões, também nelas interessantes, mas que revela algum desconhecimento da realidade famalicense. Principalmente daquilo que é relacionado com a juventude, o que estranha um bocadinho nele, sendo o presidente da Juventude Socialista de Famalicão. Mas com certeza também muito se deve à falta de presença da JS em muitos dos conselhos municipais da juventude. No entanto, e mesmo o Sr. Deputado, conhecendo pouco a realidade, esclarecer que a agenda da juventude é pública, está online e é acessível através do portal da juventude. Qualquer um de nós consegue muito facilmente consultá-la. E nela consegue ver claramente eventos como o Emotion, que foi realizado em Sede, e pasme, Sr. Deputado, o Urban Youth até teve um evento na União de Freguesias Santa Maria, Santa Eulália e Cesuros, que foi até a freguesia que o Sr. Deputado referiu. Mas não tem problema. Agora, se o Sr. Deputado me disser assim, a maior parte das atividades são realizadas na Casa da Juventude, muito provavelmente serão. A infraestrutura mais equipada que nós temos em Famalicão, eu acho que ninguém o nega. Mas temos de ser sérios naquilo que é o público-alvo da maior parte dos eventos da Casa da Juventude. E é óbvio que, não esquecendo a totalidade dos jovens, acho que todos compreendemos que é perfeitamente normal que a maior parte dos eventos foque nos famalicenses que costumam participar neste tipo de eventos. É uma questão estratégica, é uma questão de abordar a maior parte das pessoas que participam nos eventos. Ainda também gostava de questionar o Sr. Deputado Jorge Costa sobre os locais de abate de árvores que ele acusa a Câmara Municipal de fazer. Porque eu acho que nós não devemos aqui referir abates de árvores massivos, como foi referido pelo Sr. Deputado, e não identificar os locais claramente. Termino a minha intervenção desejando um bom ano a todos os senhores e senhoras deputadas e muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Costa. Começando pelo fim, no centro da cidade, no Parque da Feira, em Joane, idem aspas, aspas, aspas. Basta andar mais acordado, Sr. Deputado Ricardo Mesquita. A sério. Passa Dona Maria II, Parque da Feira, quer que continue? Bom, como não merece mais resposta, eu só queria dizer ao Sr. Deputado, ao Sr. Presidente, que fazer batota é fazer incluir na ordem do dia grelhas que ultrapassam em muito a duração média. Basta fazer mais assembleias. E, portanto, também não é o tema da discussão hoje. O tema será abordado, como disse e bem, em sede de Comissão Permanente de Acompanhamento à Mesa. Eu só quis lançar a questão perante todos os senhores deputados. Basta fazer mais assembleias para que o assunto esteja necessariamente resolvido a bem e a contento de todos, sem preciso noites madrugadoras. Basta cumprir a lei de uma forma diferente, justa, respeitando o princípio da proporcionalidade dos tempos. E se lá chegarmos, faremos muito bem. De qualquer das formas, eu gostava muito de ouvir, e esta é a razão da minha intervenção, o Sr. Presidente da Câmara sobre as questões que lhe formulei. Muito obrigado a todos. Sr. Deputado, só lhe queria dizer, Sr. Deputado, já que eu quero evitar este ping-pong e agora não dou mais a palavra para este efeito, isto será discutido na reunião da Comissão Permanente do Apoio à Mesa, mas desde o tempo do Dr. Agostinho Fernandes que a grelha é esta, para este ponto. E, portanto, o Sr. Deputado fará como quiser, a minha memória não é curta e, portanto, eu insisto em chamá-la quando tiver que ser caso disso. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Jorge Paulo Oliveira, PSD. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, o debate das grandes opções do ano e do orçamento confirmou em boa parte aquilo que nós já sabemos. Desde logo que temos perante nós um Partido Socialista completamente desorientado. Na verdade, colocar no centro do debate orçamental o problema das senhas de presença dos membros da Assembleia Municipal não lembra a ninguém, a não ser ao Partido Socialista. Mas o debate das grandes opções
do plano e do orçamento confirmou também outra coisa que nós já sabíamos. É que não há um Partido Socialista. Há vários partidos socialistas que dizem coisas diferentes e que se contestam publicamente. O PS, na Câmara Municipal, disse, pela voz de uma das suas vereadoras, em declarações à imprensa, que o plano e orçamento para 2022 é, e passo a citar, demasiado ambicioso. O PS, na Assembleia Municipal, pela voz do líder da sua bancada, pelo contrário, apressou-se a dizer que falta ambição aos documentos em apreciação. Hoje mesmo, durante esta sessão, ouvimos o deputado Miguel Campos, num sentido um pouco diferente, dizendo que há alguma ambição na parte do orçamento que diz respeito à juventude. Por isso, a pergunta que fica é em que ficamos. Eu diria que ficamos com mais uma desautorização pública, ou pelo menos mais uma contradição pública, o que, diga-se em abono da verdade, não nos surpreende de todo. Na primeira sessão deste órgão deliberativo, se bem se recordam, o novo PS da Assembleia Municipal criticou o anterior PS da Assembleia Municipal por não saber ser oposição ao executivo da coligação PSD-CDS-PP. E já no período de antes da ordem do dia desta mesma sessão plenária, assistimos incrédulos à desautorização por parte do PS da Assembleia Municipal ao PS da Assembleia de Freguesia de Ribadavia, a propósito da reabilitação do Cineteatro Narciso Ferreira, e ao PS da Assembleia de Freguesia de Viurim das Cambas, a propósito das obras em curso na Nacional 309. Eu diria, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que a este ritmo não deve faltar muito, não deve mesmo faltar muito, para o PS da Assembleia Municipal desautorizar o próprio PS da Assembleia Municipal. Mas o debate das grandes opções do plano e orçamento mostrou-nos igualmente um PS que insiste em desconhecer o que deveria conhecer. Insiste em desconhecer o que devia conhecer. As grandes opções do plano e orçamento incorporam uma certa complexidade técnica, cujo desconhecimento pode e conduz, regra geral, a análises políticas erradas. E esse desconhecimento até é desculpável em muitos casos, porque nós não somos obrigados a ter esse conhecimento técnico. Mas diria que esse desconhecimento é desculpável, mas só até um certo ponto. Por exemplo, o Partido Socialista já fez 2 intervenções nesse sentido e continua a obrar no mesmo erro sobre aquilo que é a regra do equilíbrio orçamental prevista na Lei das Finanças Locais. E eu vou-lhe explicar, Sr. Deputado Jorge Costa, ou vou-lhe dar aqui umas pequenas explicações, na medida do possível, para lhe dizer o quê? Que, em primeiro lugar, as imparidades, Sr. Deputado, não relevam para a regra do equilíbrio orçamental em sede de proposta orçamental, ao contrário daquilo que afirmou. Em segundo lugar, essas imparidades de que fala, em sede de prestação de contas, só entrarão nas contas do equilíbrio orçamental, repare bem, no eventual pagamento dessas imparidades. Porque se esse pagamento não tiver lugar, nem sequer aí entrarão em linha de conta. Em terceiro lugar, também dizer que em sede de prestação de contas, as imparidades relevam para a balança e nunca, repare bem, Sr. Deputado, e nunca para a execução orçamental. Mas o PS também tem revela outro desconhecimento e este diria que já não é desculpável. Por exemplo, diz o PS, e disse-o diversas vezes, e disse-o ao longo de toda esta discussão, que no documento se verifica a existência de inúmeras rubricas identificadas como outros ou outras, o que é verdade, as quais, diz o PS, deveriam ter um caráter residual, o que não é verdade, concluindo pela falta de transparência dos documentos previsionais. Ora, todos sabemos, melhor dizendo, aqueles que têm por aqui andado, têm-se apercebido que nós todos os anos, temos tido o cuidado de explicar estas rúbricas, uma por uma, mas o PS recusa simplesmente a perceber e insiste em acusações ou com as mesmas acusações de sempre. E aqui, Sr. Presidente dos Deputados, este conhecimento não é desculpável. Pela enésima vez, eu vou voltar a explicar estas rubricas para quem não saiba. A rúbrica ou outras resultam de um classificador económico emanado da Direção-Geral de Autarquias Locais, a DGAUE. Sr. Presidente dos Deputados, não é manipulável.
nem é ultrapassável. E nele cabem exatamente o quê? Todas as despesas que não encontrem correspondência em outros indicadores económicos. Razão pela qual as verbas não têm de ser residuais, como insiste o PS. Isso, aliás, não está escrito em manual nenhum. Em manual nenhum. Por exemplo, Sr. Presidente e Srs. Deputados, só na rúbrica 020225, outros trabalhos especializados, está prevista uma despesa, repare-se bem, superior a 10 milhões de euros. Sabem onde é que resulta essa despesa de 10 milhões de euros só em outros trabalhos especializados? Ora, em duas despesas. Uma delas de 6,1 milhões de euros para o tratamento e rede de águas residuais. E uma de 3,9 milhões de euros para recolha e tratamento de resíduos. E isso acontece por uma razão muito simples, porque não há, senhores deputados, não há indicador específico para despesas de tratamento e rede de águas residuais. Não há um classificador económico que diga as despesas para recolha e tratamento de resíduos. E há um classificador económico geral que diz outros trabalhos especializados e que nos obriga a colocar exatamente estas despesas, repara bem, que são de 10 milhões de euros neste indicador económico, que, portanto, é um indicador económico generalista e que resulta de determinação legal e que, portanto, não resulta da vontade da Câmara. E por isso não é aceitável qualquer crítica no sentido de que há falta de transparência. Depois também o debate das grandes opções do plano e orçamento mostrou-nos que existe um PS de Famalicão com uma sensibilidade financeira e uma sensibilidade social que varia em função dos protagonistas. Portanto, nunca é a mesma sensibilidade. Varia em função dos protagonistas. A sensibilidade é uma ou pode ser outra. Por exemplo, o PS diz-se muito preocupado com o endividamento do município. Ora, não deixa de ser uma afirmação extraordinária, considerando que, em 2001, o último ano em que o PS foi governo local em Famalicão, recebemos uma Câmara Municipal com uma dívida total de 55 milhões de euros para uma execução de receita desse mesmo ano de valor de 51 milhões de euros. Ou seja, o dinheiro todo que executámos não chegava para pagar a dívida. Aliás, recorde-se que a Câmara Municipal estava de tal forma endividada que foi obrigada a conter um empréstimo. Sim, mas não foi para fazer investimento. Foi obrigada a conter um empréstimo para saneamento de passivo. Um instrumento que, à época, muito poucos, mas mesmo muito poucos municípios do país dele se tinham socorrido para pôr as suas contas em ordem. E isso é bastante revelador do estado em que se encontravam as contas públicas na Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Deputados, no final de 2020, a dívida total do município, conforme eu aqui já referi noutras intervenções, é ou foi de 29 milhões de euros. Portanto, muito abaixo de 55 milhões. Mas aqui, para uma execução de receita, que não era de 51, é de 97 milhões de euros. E já agora refira-se que nos últimos anos, ou nos últimos 20 anos, por um lado, a nossa dívida apresenta consistentemente uma linha descendente e é importante que seja dado o devido relevo a essa linha descendente e não uma análise pontual de um ou outro ano. E, por outro lado, dizer também que na mesma linha do tempo a nossa capacidade de endividamento apresenta sempre uma linha ascendente. Sempre uma linha ascendente. Dizer também que no final do exercício 2020, segundo a DGAL, cá está, estatística oficial, a dívida do município de Vila Nova de Famalicão era de 29 milhões de euros e a nossa capacidade de endividamento era superior a 120 milhões de euros. Repare bem, a nossa capacidade de endividamento era superior a 120 milhões de euros. E o PS diz que está preocupado com o endividamento de Famalicão. Está a brincar connosco, é de certeza absoluta, não pode ser. O PS está a brincar com os famalicenses. Ainda posso esta temática dizer, e vale a pena relembrar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que nos últimos 12 anos, por ação do Governo da República, e aqui incluo governos do PSD e do PS, foram operacionalizados e consensualizados com a Associação Nacional de Municípios Portugueses 4 instrumentos de recuperação financeira, uns de natureza conjuntural, outros de natureza estrutural, todos eles dirigidos aos municípios em situação de dificuldade financeira. Pois bem, Vila Nova de Famalicão não integrou nenhum deles. Não integrou o lote das 34 autarquias que se candidataram ao programa Pagar a Tempo e Horas de 2008. Não aderiu ao grupo dos 95 municípios que pediram apoio no âmbito do Programa de Redução Extraordinária de Dívidas ao Estado de 2009. Não se juntou às 97 câmaras municipais do país que concorreram ao Programa de Apoio à Economia Local, o famoso PAEL, nem fez parte dos cerca de 50 municípios que foram objeto de resgate no âmbito do Fundo de Apoio Municipal de 2014. E porquê? Por uma razão muito simples, porque nós fazemos uma gestão
rigorosa e com responsabilidade geracional dos dinheiros públicos, sabendo sempre duas coisas. A primeira é de que a previsão das receitas e das despesas tem de ser consentânea com a realidade financeira do município, coisa que muita gente esquece. A segunda, para nós também muito cara, é que o atraso nos pagamentos a fornecedores significa dificuldades acrescidas para a economia local. E nós sabemos do que falamos. Nós sabemos como é que estavam os pagamentos em atraso aos fornecedores em 2000 e 2001. E o Sr. Deputado Jorge Costa também sabe muito bem, porque era vereador nessa altura. E nada disso impediu que fizéssemos e continuássemos a fazer, e vamos continuar a fazer, elevados investimentos no nosso município. E já que aqui também falámos de pagamentos em atraso e pagamentos a fornecedores, permitam-me salientar que, de acordo com o último relatório da DGAL, disponível online, o prazo médio de pagamentos dos municípios no Famalicão é de 12 dias. 12 dias apenas. Abaixo dos 13 dias de Guimarães, bem abaixo dos 34 dias de Barcelos, até há bem pouco tempo, do Partido Socialista, e bem abaixo dos 82 dias de Braga. Finalmente, a afirmação do PS também não deixa de ser igualmente extraordinária, considerando que, desde que assumiu o governo da República, dados do Banco de Portugal, a dívida pública portuguesa passou dos 231 milhões de euros, 1.000 milhões de euros em 2015, para 269 mil milhões, repare bem, ao dia de hoje. Hoje, o boletim do Banco de Portugal foi publicado hoje. Portanto, estamos a falar de uma dívida de 38 mil milhões de euros em apenas 6 anos. Em apenas 6 anos. O PS disse, igualmente, contra o facto, e aqui é muito importante esta matéria, porque eu disse tantas vezes que, de facto, tenho de perder aqui há algum tempo. O PS disse, igualmente, contra o facto de as taxas municipais serem atualizadas em 1,8%, uma atualização em linha com o último índice do preço do consumidor publicado pelo Instituto Nacional de Estatística. Cá está. Mais uma afirmação curiosa, porque esta é exatamente a mesma taxa de atualização que o governo socialista decidiu aplicar em todas as taxas cuja determinação esteja na sua alçada. Então não há pandemia no resto do país para estes casos? Não há dificuldades económicas e sociais acrescidas? Para o PS, de Famalicão, se o protagonista for o governo, obviamente que não há pandemia nem dificuldades económicas e sociais acrescidas. Mas esta afirmação ainda se torna mais curiosa quando ninguém se lembra do PS de Famalicão alguma vez ter mostrado crítico perante o governo do Partido Socialista, quando este, e estamos a falar das matérias que o Partido Socialista criticou na prestação destes serviços, quando este, por exemplo, decidiu acrescentar às 5 componentes constitutivas da base tributária da taxa de recursos idos, a chamada componente S, taxando os utilizadores privativos de águas que alimentam sistemas de abastecimento público e, concomitantemente, os consumidores finais, sobre os quais estes sistemas repercutem legalmente os respectivos custos. Ninguém ouviu o PS falar disso. Ninguém. Também ninguém se lembra do PS Famalicão alguma vez ter mostrado crítico do governo socialista quando este, insatisfeito, ter ato contínuo praticamente dobrado o valor dessa mesma taxa, novamente com claros prejuízos para os consumidores finais. E também ninguém se lembra do PS de Famalicão alguma vez ter mostrado crítico do governo socialista quando este aumentou, repare-se bem, de 11 para 22 euros, de 11 para 22 euros, a taxa de posição por tonelada de resíduos em aterro, um aumento de 50%, que acaba, naturalmente e logicamente, por repercutir no preço final a pagar pelo consumidor, um aumento, Sr. Deputado Jorge Costa, que é devido desde o dia 1 de julho de 2021, há 6 meses atrás, portanto. Então, não há pandemia. Não há pandemia agora. Não há dificuldades económicas, sociais acrescidas. Porquê? Porque o protagonista é o governo. Senhor Presidente, senhores deputados, mas o mais importante de tudo isto, e o que acabo de referir, é que o PS também não lhe interessa que se fale e que se saiba. E para dizer o quê? Que o preço da água mantém-se absolutamente inalterado, conforme já o Sr. Presidente da Câmara referiu, completamente inalterado, apesar das águas do Norte ter atualizado os seus preços em 0,9%. Em 0,9%. O PS também não quer que se saiba que a atualização dos 1,8% é exatamente a mesma taxa que é aplicada aos municípios por parte das Águas do Norte em matéria de saneamento. E quem é as Águas do Norte? É uma empresa do Estado e controlada pelo governo.
Mas como já se percebeu, o protagonista for o governo, a pandemia deixa de ser problema e as dificuldades económicas e sociais também desaparecem imediatamente. Obviamente, sendo protagonista o governo, isso não há problema. E o PS também não quer que se saiba que a Resinorte decidiu aumentar em 22% o preço por tonelada da recolha de resíduos, mas que a Câmara Municipal, à semelhança da água, decidiu suportar esse custo, não o fazendo repercutir no custo final ao consumidor. Por isso, assim, entre aquilo que o município paga pela aquisição dos serviços que falámos, água, saneamento e resíduos, a crescida da TGR e da TRH, essa que vai direitinha para os cofres do Estado, e aquilo que estamos a pedir aos chamalicenses, resulta, Sr. Presidente dos Deputados, uma diferença de mais de 2 milhões de euros. De mais de 2 milhões de euros que não são repercutidos na fatura apresentada. É um valor considerável que o PS São Maicão desdenha, naturalmente, mas que nenhuma crítica dirige ao seu governo, que neste mesmo dia, no mínimo, nestas mesmas áreas de intervenção e naquilo que no seu campo de intervenção diz respeito, nenhum, mas rigorosamente nenhum esforço despendeu em prol dos portugueses e concomitantemente em prol dos famalicenses. Para dizer, por fim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que estas grandes opções do plano e orçamento mostraram-nos um PS que é PS dividido, um PS impreparado, um PS repetitivo e um PS esquecido, tão esquecido está, que até suspirou pela presidência do Dr. Agostinho Fernandes, pessoa respeitável e cujo mandato e cuja obra é conhecida de todos e louvada por todos, mas de quem em 2000, simplesmente o PS, onde pontificava o seu deputado Jorge Costa na primeira linha do combate, teceu cobras e lagartos do Dr. Agostinho Fernandes e atiraram de borda fora. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, senhor. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Esta pausa permitiu-me apenas, aqui também com o auxílio do Dr. Luís Ângelo, repristinar aquilo que nos obriga imperativamente. Eu gostava só, para que os seus deputados todos não tivessem nenhuma dúvida, este propósito, de lhes ler o que dispõe o artigo 36 do regimento da Assembleia Municipal, que diz assim: as matérias, artigo 38, enquadramento das matérias constantes na ordem do dia. As matérias constantes da ordem do dia serão enquadradas pela Comissão Permanente de Apoio à Mesa em grelhas de tempo de discussão. Número 2A. Grelha A com duração de 6 horas, exclusivamente aplicável à discussão do plano e orçamento e ao relatório de atividades e conta de gerência. Grelha B com duração de 4 horas, exclusivamente aplicável às sessões especiais previstas no artigo 32. Ou seja, este tema tem imperativamente, nos termos do artigo 38 do Regimento da Assembleia Municipal, uma duração de 6 horas. E, portanto, das duas, uma. Ou nós dividimos, como fizemos, as sessões em duas, sabendo que a segunda não é paga, as sessões de especialização não são pagas, para cumprir a lei, ou não podemos agendar este ponto. É tão simples quanto isto. Tendo em conta que este regimento foi aprovado pelos deputados de todos os grupos municipais, o que eu sugiro para quem não concorde é que alterem o regimento numa próxima oportunidade. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Miranda. Muito boa noite, reitero os cumprimentos. Eu pedi ao Sr. Deputado, se me permite só um segundo, eu pedi ao Sr. Deputado, ao primeiro secretário da mesa, Luís Ângelo, que me substituísse por 10 minutos, por favor. Tenho a palavra o Sr. Deputado Luís Miranda. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Retomando a minha intervenção, reitero os cumprimentos interessados. Nós ouvimos atentamente a intervenção do Sr. Deputado Ricardo Mesquita e, após as suas declarações, não poderíamos permanecer incómodos e serenos, até pelo seu conteúdo e pelo aquilo que foi preferido. Desde logo deixar-lhe a sua tranquilidade, a minha tranquilidade e, acima de tudo, a minha garantia pessoal e política, que poderão contar, como sempre contaram e como contarão sempre, com a Juventude Socialista no Conselho Municipal da Juventude. Não lhe vou dizer aqui publicamente que estivemos em todos, porque não estão em condições de o garantir, mas se não em todos, em quase todos, a Juventude Socialista marcou presença. Há uma questão em particular, Sr. É que muitas das vezes não é o Presidente da Juventude Socialista que está presente, porque felizmente nós temos uma estrutura bem solidificada, com diversos membros, com vários quadros, bons quadros,
quadros do futuro do PS e que muitas das vezes o presidente é representado nos seus vice-presidentes ou nos seus vogais, tal como aconteceu no último Conselho Municipal da Juventude, que ocorreu recentemente, salvo erro, na semana passada ou há 2 semanas anteriores. Eu gostaria também, após a sua intervenção, dizer-lhe e questionar-lhe o seguinte: o Sr. Deputado mencionou aqui 2 exemplos, exemplos de atividades organizadas em prol da juventude que seriam descentralizadas em freguesias, no fundo, opostas ao centro urbano. Sr. Deputado, eu comecei, de certo que não ouviu a minha intervenção. Eu disse precisamente na minha intervenção que este era um documento arrojado e com ambição em prol da juventude. Há aqui muita coisa para se fazer em prol da juventude e nós próprios reconhecemos o bom trabalho nesse sentido. Agora, a crítica que eu fiz foi deste panóplia enorme de exemplos, quantos é que são feitos fora do centro urbano? Porque o Sr. Deputado referiu-me 2 exemplos, mas certamente que esses 2 exemplos, fazendo a rácio, ou melhor, a proporção entre aquilo que é feito no centro urbano e no exterior do centro urbano, verá que não é assim tanta coisa que tem sido feito pelos jovens mais distantes do centro urbano. E aqui eu sugeriria ao Sr. Deputado, neste aspecto, não vamos tentar tapar o sol com a peneira, porque fazendo a proporção e o rácio, verá que a minha intervenção fará todo o sentido. Eu compreendo que muitas das vezes não estejam habituados à crítica e ao debate, mas é isto mesmo, nós somos novos, o Sr. Deputado é novo, eu também sou, mas nós estamos cá para contribuir, para acrescentar, para fazer uma política de acrescento e de contributo. E este foi o nosso contributo, é aquilo que nós queremos acrescentar, quer concordem ou não concordem. Haverá, é sempre algo em particular, é que a Juventude Socialista, aqui, membros do Partido Socialista, estamos ao serviço dos jovens famalicenses. Não estamos ao serviço do município, não estamos ao serviço de nenhuma força partidária ou de uma direção de bancada. Estamos ao serviço dos famalicenses e é, em particular, pelos jovens famalicenses que foi feita a nossa intervenção e nada mais por outro interesse. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado do CDS, Armindo Gomes. Quero cumprimentar a mesa, da qual é o Sr. Presidente, Câmara Municipal de Mário Passos, seus vereadores, senhoras e senhores deputados, senhores e senhores Presidentes de Junta, Comunicação Social e a quem nos ouve através desta plataforma. Desejar a todos vocês e a quem nos ouve um excelente 2022 para que nós daqui para um ano não estejamos tão confinados com esta maldita pandemia. Vou começar a minha intervenção dirigindo-me aqui ao Dr. Jorge Costa. Dr. Jorge Costa, nós vamos ter que começar a pensar, o Dr. Jorge Costa vai começar a ter que deixar o passado do Armindo Costa, Paulo Cunha. Vamos começar a pensar no futuro, porque você, se começarmos a pensar no passado, a falar no passado, eu vou enumerar aqui algumas coisas que não fica, até me custa dizer isto. O investimento da Câmara Municipal, Armindo Costa e Paulo Cunha, você falou muito pouco investimento dos ex-presidentes de Câmara e pouco investimento do atual Presidente de Câmara. A nível de escolas, nós construímos o Louro, Bermoim, Antas, Arnoso, Pedome, Calendário, Joane, Renovação em Ribeirão, Oliveira Santa Maria, Ruivães, Pousada Saramagos, Ribadavia. Tribunal, Parque da Cidade, Variante, rede de estradas, estão todas degradadas. Eu dou um exemplo. Se nós fôssemos dar passeio, os cubos, os paralelepípedos, era cubos, saltar por baixo dos carros, a Câmara estava sempre a ter que pagar indenizações no tempo do Armindo Costa, quando entrou para a Câmara, e já havia o tempo do Dr. Agostinho Fernandes. Reparações de carros, os carros ficavam todos degradados. Nós tínhamos uma estrada municipal em condições de circulação automóvel. Tínhamos estradas municipais em condições de passar tratores e retroescavadoras, porque era fácil que essas não se estragavam nas pedras, estão habituadas, o serviço delas é passar em cima de pedras. O saneamento, quando começou o saneamento em Famalicão, foi o Dr. Agostinho Fernandes. Foi o antecessor Presidente de Câmara. Se não me foge a memória, era o Antônio Martins, o empreiteiro, era o Zé Galo, que depois até faleu a fazer essa mesma obra. A respeito da Câmara Municipal, o Dr. Agostinho Fernandes fazia poucas obras. Ele fazia poucas obras, mas acaba por gastar muito dinheiro. Eu vou dizer porquê, ao Dr. Jorge Costa.
O saneamento, há 20 anos, a Câmara de Famalicão pagava 14 contos o metro linear de saneamento, entre caixas, ramais, custava à Câmara 14 contos, que eu sei bem, tenho boa memória, todo esse tempo. Há 20 anos. Sabe quanto é que a Câmara adjudica agora as redes de saneamento, apesar de ter aumentado as coisas para aí 100%, ou mais 100%? O saneamento agora ainda não custa 14 contos, ainda não custa 70 euros o metro linear, incluindo as caixas ramais e as caixas de visita. Mas isto deve-se a quê? Que a Câmara Municipal de Famalicão, infelizmente, e não seria a culpa do Dr. Agostinho Fernandes, o Presidente de Câmara, seria a culpa muitos dos vereadores que não geriam bem a Câmara, não geriam as obras, e pagava tão mal, que pagava as obras a um ano, e as obras custavam muito mais dinheiro, porque senão as obras não podiam ter custado, não podia custar na altura 14 contos o metro corrido, que ainda não custa agora, ou neste momento ainda não custa isso. Só que deve-se ao pagamento, era tão mal feito, tão atrasado, com tanta dificuldade que os empreiteiros tinham para receber na Câmara de Famalicão, mas eram todos, as obras custavam 3 vezes mais. O Armindo Costa, quando tomou conta da Câmara Municipal, baixou a dívida e começou a pagar a 30 dias, agora paga a 15 dias ou 10 dias, não sei porque eu não trabalho em Famalicão, não posso precisar, a minha empresa não trabalha praticamente em Famalicão, não faz nada em Famalicão, mas paga, eu sei que paga muito, 15 dias, 20 dias no máximo, e as obras conseguem ficar mais baratas porque a empresa que faz a empreitada recebe para pagar os materiais. Quando era o tempo do Armindo Costa, infelizmente, não era a vontade dele, que ele certamente não teria isso, mas a culpa também seria do Dr. Jorge Costa, que estava lá nessa altura, há 20 anos ou mais. As obras, a Câmara pagava as obras de mais de 20 anos. E termino, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado. Desculpe lá que tive aqui um problema na internet. Agora passo a palavra à Sra. Deputada, à Sra. Presidente de Junta de Ribadave, Cláudia Araújo. Não sei se quer usar o tempo da Junta ou do partido. É-me indiferente, é-me indiferente. Sra. Deputada, tenho o telemóvel desligado. Tenho o micro desligado. Não, está ligado, não me está a ouvir. Estão a ouvir? Está ligado, sim, senhor. Estamos a Eu não ouvir. estou a ouvir. Não sei se os restantes estão a ouvir, mas eu não estou. Estamos a ouvir. Está-se a ouvir bem. Estão a ouvir? Está a ouvir agora? Os seus deputados estão a ouvir a Sra. Presidente de Junta? Estão, sim, senhor. Estamos a ouvir, sim. Peço que alguém me responda. Estamos a ouvir. Estamos a ouvir. Estamos a ouvir. Estamos a ouvir. Chega, está a ouvi-la perfeitamente. Está toda a gente a ouvir. Então, Não estão a ouvir, doutor Ângelo Oliveira, não? Estou a ouvir já, está bem? Muito bem. O problema era precisamente meu, está bem? Está bem. Não há problema, absolutamente. Mas tenho a palavra, está bem? Muito obrigada. Cumprimento a mesa, a Assembleia, desde já, muito obrigada. Cumprimento a mesa da Assembleia, também o Presidente, Dr. Mário Passos, seus vereadores, seus deputados, seus presidentes de junta. Portanto, eu quero esclarecer e queria me dirigir, portanto, ao seu deputado, ao Dr. Jorge Paulo Oliveira, e quero dizer que realmente não estamos em desacordo com o Partido Socialista de Vila Nova de Famalicão. Apenas peço para não misturarem e não fugirem portanto, à pergunta principal e essencial, que era a morosidade e a abertura do Teatro Narciso Ferreira em Ribadave e da conclusão das obras e também do parque de estacionamento, que está longe de estar concluído. Eu só queria referir aqui uma situação que é a seguinte: relativamente ao voto de louvor, no passado dia 27 em Ribadave, na Assembleia, eu só do voto de louvor ao Dr. Paulo Cunha, eu só peço o seguinte, digamos que não, para não abusar da amabilidade e da simpatia que houve nesse voto de louvor, de salientar mais que tudo que venha para ajudar e em prol da vila de Ribadave é sempre bem-vindo. E não quero que digamos que abusem desta situação para fugirem, digamos,
à pergunta principal, que era a morosidade da abertura do Teatro Narciso Ferreira. Era só mesmo isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente de Junta. Passo a palavra ao deputado do CDS, Manuel João Nascimento. Muito boa noite, excelentíssima mesa, excelentíssima Câmara Municipal, senhoras e senhores deputados e presentes da Junta, caro público. Antes de mais, queria aproveitar a oportunidade para desejar a todos um bom ano, que não tive essa oportunidade na sessão anterior, porque terminou mais cedo do que eu estava à espera. E, portanto, bom ano a todos as senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores presentes da Junta e a todos os convalescentes. De resto, apraz-me só aqui ressalvar a intervenção claríssima do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, como já nos habituou, nomeadamente naquela que é uma discussão que já se tornou uma discussão anual, não só aí, mas também nas freguesias. Eu sou também secretário da Junta de Freguesia de Nino e, portanto, tenho assento na Assembleia de Freguesia, onde ano após ano temos necessidade de explicar, por muitas vezes aos mesmos protagonistas que teimam em aprender, o porquê daquele indicador económico, do outro ou outras, ou outro ou outras, e o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira explicou muito bem esta situação, como aliás já é hábito, explicou nomeadamente com o exemplo da rede de saneamento. Não há uma rubrica específica no POCAL, isto é simples de explicar, e isto é uma boa oportunidade, por exemplo, e eu aproveito para lançar o repto aqui ao Sr. Vereador do Partido Socialista, Eduardo Oliveira, que, continuando vereador, fará parte também das listas do Partido Socialista às próximas eleições legislativas pelo Distrito de Braga, e terá a oportunidade, assim que eleito, de legislar neste sentido. Uma vez que o Partido Socialista tem sempre tantas dúvidas sobre o outro e outros e outra e outras, ainda que a Câmara Municipal se preste a divulgar esta informação detalhada, porque é pública e está ao acesso de todos, mas o Partido Socialista teima nesta questão, o Sr. Vereador Eduardo Oliveira terá a oportunidade, assim que for, que tiver assento na Assembleia da República, pugnar pela alteração legislativa que permita que tenha enquadramento esta rúbrica no POCAL e, portanto, os deputados do Partido Socialista deixem de ter este tipo de dúvidas que é constante ano após ano. No mais, queria só dizer que registro com agrado a atenção que o Sr. Deputado do Partido Socialista, Dr. Jorge Costa, prestou à minha intervenção, mas, doutor, eu penso que não prestou atenção suficiente, porque, e eu queria dizer-lhe o seguinte, eu percebi bem o conteúdo e o alcance da intervenção do Sr. Deputado. Aliás, percebemos todos não só o alcance da sua primeira intervenção, como percebemos o alcance desta. Aliás, naquilo que diz respeito ao CDS, percebemos bem o alcance da sua intervenção, escusada, e permita-me até com todo o respeito que lhe diga, porque sabe que tenho todo o respeito por si, algo desnecessária, pela pretensa ligação que quis fazer entre o CDS e o Chega, quando toda a gente sabe que ela é inexistente, mas aqui já será mais um caso de memória seletiva, que não somos nós que temos que resolver, mas quem nos profere este tipo de insinuações. Agora, em relação às taxas que o Sr. Deputado falou e na resposta que me deu ao Sr. Deputado, o que eu lamento é que num país onde ainda hoje tivemos notícias de aumentos em tudo, hoje houve aumentos em tudo, incluindo nos combustíveis. Até nos combustíveis continuam a aumentar. O Sr. Deputado vem a dizer que as taxas do município é que querem transformar tudo em impostos. Ó, Sr. Deputado, por amor de Deus, ouvimos o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira dar-lhe um bom exemplo da aplicação das taxas no município. Temos taxas que não subiram na água, temos taxas que subiram 1,8 ao nível da inflação no saneamento e nos resíduos, ainda que a Resinor
tenha vindo a aplicar uma taxa superior, se não estou em erro, de 22% de aumento à Câmara Municipal, e, portanto, Sr. Deputado, quanto a taxas, não há muito mais a dizer. Queria, no entanto, dizer que, mais uma vez, e é a segunda vez, e eu se calhar começo a ficar um bocadinho preocupado com isto, mas é a segunda vez que nós estamos, efetivamente, de acordo. Entendo até o Sr. Deputado nas críticas que fez e na intervenção que dirigiu ao Sr. Deputado João Pedro Castro do Chega. De facto, o Chega não pode tentar evitar que o Partido Socialista, até pela história do próprio partido, ainda que ele combata o socialismo diariamente em moldes diferentes que o Chega, mas não pode querer evitar que o Partido Socialista se manifeste. Porque, de facto, o Partido Socialista é mesmo pai de muita coisa. E reconheço-lhe alguns méritos, alguns até, em alguns pontos, que fez questão de mencionar ao Sr. Deputado do Chega. Mas, ao Sr. Deputado, volto a falar-lhe aqui da questão de memória seletiva. É que, se o PS é pai disso, deixe-me dizer-lhe que o PS é pai de muito mais, Sr. Deputado. O PS é pai de muito mais. E, por isso, como o PS não aceita lições de moral ou do que quer que seja do Chega, deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, que também nós não aceitamos lições do PS, não aceitamos lições de moral. Entendo que também não as quer dar, mas para que fique aqui bem ressalvado, não aceitamos lições de moral nem do PS, nem de ninguém, muito menos do Partido Socialista, lições de gestão de dinheiros públicos e de fiscalidade. E por um motivo muito simples, Sr. Deputado. Nós não somos mais ou menos do que ninguém, mas os exemplos de gestão de dinheiros públicos e de fiscalidade do Partido Socialista estão à vista de todos. O Partido Socialista é pai de tudo isso que disse, efetivamente. E até vamos dar isso de barato. Agora, o Partido Socialista é pai de muito mais do que isso. É pai de José Sócrates, é pai de Armando Vara, é pai de Manuel Pinho. E qualquer dia, já só falta, Sr. Deputado, vamos ter aqui Eduardo Cabrita a dar-nos lições sobre limites de velocidade nas autoestradas. Só falta isso, Sr. Deputado, por amor de Deus. Agora, relativamente ao CDS, contava, de facto, ouvir, ao orçamento do CDS, contava ouvir aqui, de facto, algumas notas sobre a verba para a educação, a verba para a mobilidade, para a eficiência energética, para a saúde, para o desporto, para tantas outras coisas. Não aconteceu, nós sabemos bem porquê, e por isso, por entendermos que é um bom orçamento e que responde às necessidades dos famalicenses, votaremos, obviamente, a favor do orçamento. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado, passa a palavra Francisco Castro Alves, do CDS, presumo. Olá, muito boa noite, exatamente. Em primeiro lugar, cumprimentar no Dr. Luís Ângelo toda a mesa, no Dr. Mário Passos, todo o Executivo Camarário, cumprimentar todos os deputados, todos os presidentes de junta e também todos os famalicenses que nos estão neste momento a ouvir. A minha intervenção vai se focar essencialmente numa resposta àquilo que foi a intervenção do deputado Luís Miranda, relativa às políticas e às prioridades para a juventude. Aquilo que eu espero de uma Assembleia Municipal, e ainda para mais quando se refere a temas de juventude, é sempre uma intervenção fundamentada, informada, construtiva, e o facto de ser construtiva não impede que seja também fundamentada e informada. Por isso custa-me ouvir falar de rácios, ouvir falar de desequilíbrios, de falta de descentralização, sem ouvir falar de números ou dados, porque a descentralização não pode ser feita pela própria descentralização, tem que ser objetiva, tem que estar bem fundamentado. E nesse aspecto, e falando do grande plano de opções e do orçamento, se forem a ler, a maioria das medidas relativas à juventude não tem qualquer referência à localização, são meramente descritivas, e duas das medidas em que o CDS teve a oportunidade de destacar, como foi o voluntariado jovem e o orçamento participativo jovem, não têm qualquer referência à localização, por exemplo, são completamente descentralizadas e acessíveis a todos os jovens famalicenses. Mas existem mais exemplos. O programa Mais Cidadania Jovem é do 6º ao 12º ano, inclusive, e em todas as escolas do concelho. O programa Nutro Jovem é verdade que acontece na Casa da Juventude, mas também acontece nas escolas do 3º ciclo
e do ensino secundário. O CMJ, Conselho Municipal da Juventude, em que fui membro durante os últimos 3 anos, e também por iniciativa da vereadora, naquele momento, da Juventude, a doutora Sofia Fernandes, procurou diversificar a sua localização, sair da Casa da Juventude, ir às outras associações juvenis, assim como a rede das associações de estudantes, também aqui há alguns anos já participei, que também tinha sempre a iniciativa de ir às escolas, de diversificar e de estar presente no local e de não deixar ninguém para trás. Claro que se falarmos de iniciativas como o Viver de Ideias, gerador, pretende efetivamente promover a inovação e o empreendedorismo. Claro que tem que estar focado na Casa da Juventude, no coração da cidade, onde os jovens podem ir, onde os jovens podem discutir e em que tem que haver uma grande disponibilização de recursos e de infraestrutura. Para terminar, também de referir que grande parte das iniciativas são inclusivas, isto é, não diferem dos jovens que são trabalhadores ou dos jovens que são estudantes, como foi também aqui mencionado. E dou outro exemplo, por exemplo, da mobilidade internacional, que tanto pode ser aplicado a jovens trabalhadores que vão estagiar, como a jovens estudantes que vão estudar. Ou seja, de novo, totalmente inclusivas. Por fim, e de futuro, espero que efetivamente as intervenções relativas à juventude sejam intervenções fundamentadas, informadas, construtivas, porque é aquilo que os jovens famalicenses realmente merecem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Castro Alves. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Castro. Obrigado, Sr. Presidente. Isto é quase uma nota de protesto, porque todos usaram o mesmo expediente do Chega, que foi ligeiramente censurado por Vossa Excelência na minha primeira intervenção. Eu só queria dizer que nas próximas reuniões da Comissão Permanente vamos ter que resolver estes vários assuntos relativamente à dinâmica da Assembleia Municipal e concluir que o documento que nos é aqui apresentado, nós estamos numa posição de expectativa e consideramos um documento importante, ambicioso, temos dúvidas quanto à execução, como disse anteriormente, e esperamos que ele seja aplicado a 50%, 60%, que para nós já é suficiente. Só uma última nota, se me permite, ao Sr. Deputado João Nascimento, relativamente ao Chega. O Chega vai ter uma projeção, prevê-se que tenha uma projeção nas próximas eleições diferente do que tem agora. E, portanto, deixará de ter sarna, seguramente, porque o Chega tem as suas posições e são posições perfeitamente democráticas. Portanto, é isso que eu queria deixar bem vincado e obrigado. Sr. Deputado João Castro, muito obrigado. De facto, a Comissão Permanente de Apoio à Mesa serve precisamente para isso, para que os líderes municipais vão determinando também, muito embora não seja vinculativa, a posição da Comissão Permanente de Apoio à Mesa em relação à mesa, mas ajuda a que os seus presidentes, os líderes municipais vão discutindo aquilo que acham deve ser uma certa dinâmica da Assembleia Municipal, e eu tenho como certo que este ponto é um ponto de âmbito geral e, portanto, não é uma coisa, são as informações do Sr. Presidente de Câmara sobre a atividade da mesma, e aí sim faz todo sentido que discutam a obra A, o caminho B, o Rio C, coisa diferente são as grandes opções de plano e, portanto, aqui, lá está, usando a expressão da dinâmica, a dinâmica é geral, portanto, é falar de educação. Eu só queria Deputado, desculpe, Sr. Deputado, não pode interromper. Peço desculpa. Não tem mal nenhum. E, portanto, queria lhe dar esta explicação, agradecendo o seu reparo, e, portanto, isso será levado à próxima Comissão Permanente de Apoio à Mesa. O Sr. Deputado pretende fazer uma interpelação à mesa? Não, obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado eu. Tenho então agora a palavra, desculpem, deixem-me confirmar para não cometer nenhum erro, o Sr. Deputado Luís Miranda e depois o Sr. Deputado João Nascimento. Obrigado, Sr. Presidente. Eu assisti, reiterando e renovando os cumprimentos a interessados, à mesa, aos seus deputados, aos presidentes de junta, aos seus vereadores, ao Presidente de Câmara.
Assisti novamente à intervenção do meu colega deputado, o Sr. Francisco Alves, que é com muito apreço e com muito me apraz ouvi-lo, porque somos dois jovens da mesma geração, que partilhamos a mesma escola e que estamos a iniciar as nossas lides autárquicas, mas de facto eu poderia repetir ipsis verbis a minha intervenção que tive em resposta ao Sr. deputado que o antecedeu. Isto porque, e de certa forma, fazendo aqui até uma confidência, ouvi de certa forma em socorro e auxílio da JST e do PST, que pensei que estava já a passar a preparar a sua transição política para esse partido. Mas dizendo-lhe e referindo muito concretamente, a nossa intervenção e o nosso apelo cingiu-se apenas com uma e só questão. De todas as atividades, estando elas ou não arroladas no local onde se realizam, e fazendo um balanço anual, que o senhor deputado também fez certamente, como eu fiz e como outros camaradas meus fizeram quando das nossas participações do CMJ, quantas atividades da juventude é que se realizam descentralizadas. E se de facto isso está a ocorrer ou não, e não ocorrendo, é um apelo e, acima de tudo, uma proposta que deixamos a este município para que de futuro se faça. Partilho consigo, Sr. Deputado, uma coisa que tem ocorrido há muito tempo, desde os tempos em que vivo numa freguesia, há mais de 10 anos, que não teve uma única atividade em prol dos jovens da freguesia, tirando algumas das atividades organizadas pela autarquia local. Este é um problema que afeta e assola muitos jovens. E foi nesse sentido que nós fizemos a nossa intervenção. Estando fundamentado ou não, estando discriminado ou não nestas grandes opções do plano e orçamento, o que de facto é que muitas destas atividades, que têm o seu mérito e o seu conteúdo, não chegam a todos os jovens do nosso concelho. Não é por questões de divulgação ou por questões de publicidade. Como eu referi, nisso o município trabalha bem e muito bem. O que de facto se sugere e que se apresenta é que muitas delas se realizem descentralizadas. Não é uma, não é duas, não é três. Sejam, por exemplo, um terço ou, quem sabe, até metade ou mais. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu devo dizer que é com particular gosto, eu e tenho certeza que todos os deputados da minha geração que assistimos nas intervenções dos seus deputados mais jovens, a democracia que também se renova. Muitos de nós demos aqui os primeiros passos, mais ou menos da mesma idade. E cá estamos. Infelizmente o tempo tem essa contingência, estamos mais velhos, mas é bom ver esse debate e até por isso dou a palavra ao outro jovem novamente, o Sr. Deputado João Nascimento. Faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado, já ganhei o dia por me considerar outro jovem, pese embora os meus cabelos brancos, gosto de me considerar um jovem e aproveito também da mesma forma para congratular aqueles deputados que mais jovens do que eu exercem a sua cidadania e exercem a sua capacidade crítica e põem o seu saber ao dispor do município que muito querem ajudar, independentemente do quadrante político em que se inserem. Portanto, à juventude tiro também o meu chapéu. De resto, queria só fazer uma intervenção muito rápida, dirigida ao Sr. Deputado João Pedro Castro do Chega, dizendo, Sr. Deputado, eu não desrespeitei o Chega. Aquilo que eu disse foi que concordava, e até manifestei alguma preocupação com isso, repare-se, com o Sr. Deputado Jorge Costa, naquilo que o Sr. Deputado disse quando se dirigiu ao Chega. Realcei o facto e critiquei o facto do Sr. Deputado Jorge Costa ter tentado confundir os nossos partidos. Somos, de facto, partidos diferentes. Somos partidos diferentes, isso é óbvio. Não quero dizer que o CDS é o Chega, não é. Nem o Chega é o CDS. Estamos distanciados por muitas coisas. Não interessa estar aqui a falar, estamos a falar das grandes opções do plano, mas somos partidos diferentes. Isso é mais que óbvio. Só não é para quem não quer ver. Constato as diferenças ideológicas do Chega e do CDS, como faço com qualquer outro partido, nomeadamente com o socialismo, e as diferenças são muitas, e não vejo qualquer falta de respeito ou que possa ser criada alguma dúvida nisso, daí que não tenha entendido muito bem a intervenção do Sr. Deputado, mas espero estar clarificado. Muito obrigado. Era só isso, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Nascimento, muito obrigado. A juventude aqui convirá é apenas em termos de comparação comigo. Não lhe retiro ao brilhantismo no uso da palavra, mas que não seja. Eu, neste momento vejo aqui inscrito o Sr. Deputado Jorge Costa, um jovem da minha geração. Faça favor.
Sr. Deputado Jorge Costa? Bom, o Sr. Deputado Jorge Costa aparentemente não está disponível neste momento. Não temos mais inscrições, Sr. Deputados. Eu pedia, se alguém mais quiser usar a palavra, por favor, que se inscreva agora, senão vou colocar este ponto à votação. Pronto. Assim será então, vamos votar. Srs. Deputados, grandes opções do plano. Pergunto, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, como vota o PSD? A favor, Sr. Presidente. Obrigado. PS? Sr. Presidente, peço desculpa, parece-me que há inscrições, peço desculpa por ter interrompido. Agora já não há, Sr. Deputado. Já não há. A partir do momento em que se começa a votar, já não há inscrições. Mas essas inscrições, nomeadamente do Francisco Castro Alves, apareceram antes de se começar a votar. O Sr. Presidente é que não estava a olhar para o bate-papo. Eu estou a olhar para o bate-papo. Eu dei a palavra ao Sr. Deputado Francisco Castro Alves, que falou. Acaba de prescindir da palavra. O Sr. Deputado Francisco Castro Alves. E o deputado Jorge Costa não entrou porque está com algum problema, porque ele está aqui a questionar-se que não o estão a ouvir. Sim, e tem razão. De facto, o Sr. Deputado Francisco Castro Alves estava inscrito. Sendo assim, exatamente. O deputado Francisco Castro Alves, que tem toda a razão por ter usado a palavra, faça o favor, com as minhas desculpas, que eu no bate-papo não tinha subido e não tinha dado conta disso. Estamos aqui para ajudar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Doutor Nomada, eu prescindo. Obrigado. Muito obrigado, Francisco. Sr. Deputado Jorge Costa, volto a tentar. Tem a palavra. Não se consegue, Sr. Deputado. Vamos então votar, por favor. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, no PSD, já indicou, neste momento, estão canceladas as inscrições. O voto a favor do PSD. Pergunta ao Partido Socialista, talvez alguém em substituição do Sr. Deputado Jorge Costa, que me diga como votam. O Partido Socialista abstém-se, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. CDS-PP. O CDS-PP vota a favor. Muito obrigado. Chega. O Chega vota a favor. Muito obrigado. CDU. Contra. Algum senhor deputado, algum senhor Presidente de Junta independente vota diferentemente, vota a favor? Não. Muito bem. O documento é então aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS e do Chega, a abstenção do Partido Socialista, o voto contra da CDU, sendo que todos os seus presidentes de Junta independentes votaram a favor. E entramos, senhores deputados, no último ponto de ordem de trabalhos, que é a discussão e votação de proposta da Câmara Municipal, a autorização prévia, genérica, favorável à assunção de compromissos plurianuais para os efeitos previstos nas várias disposições legais constantes de ordem de trabalhos. Se o Sr. Presidente da Câmara pretender, dou-lhe a palavra. A resposta é suficientemente clara, portanto, prescindo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, não registro inscrições. O Sr. Deputado Jorge Costa aqui pergunta se estamos a ouvir no bate-papo. Eu queria dizer ao Sr. Deputado Jorge Costa que de facto não ouvimos. E os trabalhos tiveram que andar, como de resto foi esclarecido pela Sra. Deputada também. E assim sendo, vamos votar. Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, como vota? A favor, Sr. Presidente. Partido Socialista, presumo que é o Sr. Deputado Paulo Pinto, presumo. Abstém-se. CDS. CDS vota a favor. Chega. Chega, vota a favor. CDU. Contra. Algum Sr. Presidente de Junta Independente vota diferentemente, vota a favor? Não. Muito obrigado. Assim sendo, este documento é aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS e do Chega, a abstenção do Partido Socialista, o voto contra da CDU, votos favoráveis de todos os presidentes de Junta Independentes. Senhores deputados, não temos inscrições do público. Eu queria aprovar em minuta todas as deliberações hoje tomadas. Eu pergunto se alguém vota contra ou se abstém em relação a esta aprovação em minuta. Não, aprovadas por unanimidade. Encerrar os trabalhos, não sem antes, uma vez que está tudo aprovado em minuta, não sem antes desejar a todos os seus deputados, todos os partidos, enfim, ao Executivo, o Presidente de Junta, público, um extraordinário ano de 2022, com muita saúde, a começar, enfim, com tudo aquilo que desejem
e pronto, e cá nos encontramos na próxima sessão da Assembleia Municipal. Está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.